Clube americano tá de olho em David e pode fazer uma proposta pelo jogador ao Internacional. Isso pode até ter sido um dos motivos do jogador não ter ido para o jogo contra a equipe do Flamengo. Vamos falar também sobre a galera do México. Olha, ontem eles falaram do Eric Marcos. Hoje eles disseram que um jogador do Leão, velho conhecido do futebol brasileiro, Nico Lopes, estaria na mira do Vasco. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem. Lembrando que o Vasco só joga no dia 13 contra a equipe do Palmeiras, no Allianz Parque. Para esse jogo, o Ramon Abate Abel deve ser o árbitro, mas aí a gente vai falar mais à frente sobre arbitragem, sobre VAR e tudo mais, mas o Ramon Abate Abel estará no comando. O João Vitor está fora do jogo. Vamos ver como o Álvaro Pacheco vai mandar esse time do Vasco para enfrentar a equipe do Palmeiras. É um jogo importante, um jogo que o Vasco vai buscar aí, obviamente, se recuperar no campeonato após uma derrota é uma derrota cachapante, vamos dizer assim. E o Vasco tentará a sua recuperação. O Vasco treinou hoje normalmente, depois de todos os protestos que aconteceram ali na porta do CT, mas alguns outros assuntos estão sendo debatidos nas últimas horas. Primeiro, a questão do potencial construtivo. Avançou-se bastante. Próxima semana a gente deve ter, inclusive, a próxima assembleia, né? A gente já deve ter a próxima assembleia nos próximos dias aí. Pode fazer com que esse potencial construtivo aconteça. Tivemos também questão na justiça. O Vasco buscando marcar a arbitragem aí para definir o mérito da situação envolvendo a SAF do Vasco. Para quem não sabe, essa arbitragem são 3 árbitros. Um árbitro é definido pelo Vasco, o outro árbitro será definido pela 77 Partners e um árbitro neutro. E aí eles definirão quem terá a situação de base e poder julgar o mérito aí, já que a liminar se encerra daqui a uns dias, né? Tem um prazo para que essa liminar se encerre. Então, a gente deve ter, obviamente, nos próximos dias aí também muita movimentação envolvendo os bastidores do Vasco, envolvendo o SAF do Vasco. A gente já viu que até uma parte ali tentando buscar um acordo entre as duas, entre 77 e Vasco e tal, mas ao que tudo indica, tudo vai mesmo para a arbitragem. Falando sobre isso também, né? Para quem não sabe, só para deixar bem claro antes que a gente entre nos assuntos do vídeo, a arbitragem ela é necessária para que toda a insegurança jurídica de venda seja resolvida, né? Para definir o mérito, quem tem razão, quem não tem razão. E aí sim, depois dessa arbitragem é que os dois sócios podem definir quem será a venda. Caso contrário, para acontecer antes disso, tem que haver um acordo entre as duas partes, que parece que não está acontecendo. Uma parte procurou a outra, mas não está rolando muito não. Mas enfim. Falando sobre campo e bola agora, é o seguinte, o assunto do momento, né, o assunto que durou aí durante o final de semana todo, antes da derrota, era a situação do David. Falava-se muito sobre contrato. Ah, o David vai bater a cláusula, e aí depois o David vai sair, blá blá blá. Beleza. O Álvaro Pacheco disse ali que foi uma decisão técnica, tática. Hoje, um site que cuida aí do futebol da MLS, que está sempre acompanhando a MLS, está sempre trazendo notícias, falando sobre o que vem acontecendo lá, o que não vem acontecendo e tudo mais. Eles sempre estão aí atentos naquilo que envolve informações da MLS, trouxe que o David interessaria a equipe do Charlotte FC. É uma equipe que já tem uma certa, não diria tradição, né? A galera da MLS Multiplex que trouxe essa informação. Já tem uma certa rodagem na MLS, no futebol lá deles, do futebol dos Estados Unidos.
Lembrando que o David já tinha sido procurado por outras equipes da MLS e eles têm um interesse, estão acompanhando, estão analisando a possibilidade de poder ter o David no seu elenco. Lembrando que é o seguinte, o David pertence à equipe do Internacional. Se a equipe do Internacional quiser vender o David, eles terão que dar uma taxa de vitrine ao Vasco. Então, essa mais ou menos é a situação. Se o David for vendido ao Charlotte, o Vasco terá que ganhar uma taxa de vitrine da equipe do Internacional e com isso ele ser negociado. Se fala aí nos bastidores que, olha, o David está fora dos planos, o Vasco vai abrir espaço na folha. Também está se falando muito em contratações, né? Como eu já falei no início do vídeo, o Vitor Bastos e também o próprio Pedro estão lá na Transfer Room. Mas enfim, a situação do David é essa. Há esse interesse do Charlotte e espera-se até que o Charlotte faça uma possível investida no jogador nos próximos dias aí, até a abertura da janela, né? Dia 10 que abre a janela, 10 de julho que abre a janela do Campeonato Brasileiro para transferências. Vamos ver, né? Se vai rolar, se o David vai sair ou não. Quero também sua opinião aqui, o que, é que você acha? Negociaria o David? Deixaria o David? Você compraria o David? Enfim, deixa aqui nos comentários que eu quero a sua opinião sobre essa situação. E aí, falando ali da galera do Norte, América do Norte, o México, também é um país próximo aos Estados Unidos, também repercutiu o Vasco durante essa semana. Só que a repercussão foi diferente. Ontem eles trouxeram a informação, uma página trouxe a informação, que o Eric Marcos seria um nome que teria sido indicado por André Jardine para para ser contratado pelo América do México. Lembrando que o América do México é um dos grandes times, se não for o grande time, do futebol mexicano. Falando aí que o Eric Marcos seria um nome que o André Jardine queria e que o América do México poderia buscar esse jogador. Só que eles chamaram o Eric Marcos de estrela do Vasco. O Eric Marcos não é estrela do Vasco, ele não está nem jogando nesse. Mas enfim, teve essa situação. Hoje, a galera que cobre o território Esmeralda trouxe essa informação. Você está vendo aí na tela, inclusive a imagem que eles colocaram lá nas redes sociais deles. Que o Philadelphia Union, o Fluminense e o Vasco estão de olho nesse rapaz da foto, jogador do Leão, mas que já passou pelo futebol brasileiro. Quem não lembra de Nico Lopes, jogador uruguaio que jogou no Internacional. Também jogou no América no Tigres por muito tempo e está de saída do Leão. Com isso, Philadelphia Union da MLS, o próprio Fluminense e o Vasco estariam de olho na situação do Nico Lopes. Lembrando que ano passado o Nico Lopes também chegou a ser ventilado no Gigante da Colina, mas as coisas não foram à frente e o Nico Lopes continuou lá no futebol mexicano. Enfim, será que é verdade? Será que vai rolar? A galera lá do México tá falando, né, que o Nico Lopes tem interesse tanto do Vasco quanto do Fluminense, também do Philadelphia Union. Aqui no Brasil não foi nenhum confirmado, nenhuma informação, nem negada sobre esse possível interesse no Nico Lopes. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu.